Família Web Rádio. A rádio que gruda na sua cabeça. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Ataídes Basto. Estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje o programa de número 339. E onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na Família Web Rádio. Isso, e aí eu já vou falando uma coisinha aqui pro Luiz, antes de eu me apresentar. Primeiro a gente começa, né, Luiz? Depois a gente melhora. Que nós falamos no programa anterior. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. E a Família Web Rádio tem melhorado sempre e muito, todos os dias. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Nádia Januário, desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Mas vamos retificar o que nós falamos, aquilo que estava errado. Eu tinha falado... você falou um outro, um aspecto, né? Eu falei espectro, é isso? Você falou aspecto autista. Na verdade é espectro. Espectro autista. Tá? Mas... Então nós estávamos falando do hino, que daqui a pouco os ouvintes vão estar escutando aqui na câmera. É porque, retificando, falando de novo, né? O colégio, nós estamos no Colégio Marconi, né? Nós estamos aqui no Colégio Marconi, nos estúdios da Família Web Rádio, dentro do Colégio Marconi, que nós não falamos no outro programa. E aí, aqui no colégio, toca agora um hino, ao professor ali, né? Toca um hino, por que o hino, em vez do sinal? É por causa das crianças com... Aspecto. Autista. Perdão. Porque... Espectro. A gente fala... Espectro. Então, o que acontece? Você lê agora, né? Não pode... Em vez de deles escutarem... Porque tem alunos aqui, né? Espectro. Né? Então, aí, em vez de ter aquele sinal bem, agora toca a música, o hino. É bom. É bom, né? Sim. Então vamos lá, Nádia, você termina o que você estava falando. Sim, convidar um dos nossos ouvintes para participar conosco, enviando pelo WhatsApp 11 985 17 6385 da Família Web Rádio ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. É isto, meus amigos. Muito boa tarde. Eu sou Marcos Aleixo. Lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre a nossa caminhada aqui no plano terreno. De onde viemos, por que viemos, para onde vamos. Estas são algumas interrogações que frequentemente nos fazemos. E continue conosco até o final do programa, porque hoje falaremos do tema o dever pessoal na evolução espiritual. Isto tudo numa visão clara do Espiritismo. Isso, Aleixo, parabéns. Eu sou Luiz Gouveia. Nós aqui estamos desejando a todos vocês uma boa tarde e... Vocês, ouvintes da Família Web Rádio, nós estaremos juntos para esse programa. Nesse momento, queremos cumprimentar a direção aqui do Colégio Marconi. O Otaíde, Colégio Marconi, que coisa linda. Eles abriram as portas para o meu amigo Luiz Leite. E o Luiz Leite, ele traz alegria para os alunos, com os professores. Você vê o sentimento muito bacana entre a rádio e os alunos do colégio. Porque os alunos do colégio fazem programas, os mais diversos, falando sobre futebol, falando sobre física, falando sobre biologia, filme, artes, música. As professoras falando sobre culinária, sobre... Nossa... É muito bonito. Então, parabéns, Luiz Leite, parabéns, Colégio Marconi. Isso quer dizer que o Colégio Marconi abriu as portas para a pessoa certa, não é? A pessoa certa, que é o muito bom. Luiz Leite. Diz que as coisas não acontecem por acaso, né?
Para nós, né? Abriu as portas para nós, né? Que falamos. Nada acontece por acaso. Porque a nossa palavra é a palavra do bem, né? É isso mesmo. Vai lá, Taíde, de novo. Vamos à informação e colaboração com o nosso compromisso social. Vamos manter a nossa consciência. Devemos continuar com as precauções que já estão bem divulgadas em todas as mídias. Evite aglomerações sem máscara. Aliás, use máscara sempre que necessitar. Lave bem as mãos e desinfete com álcool, gel. Vamos continuar nos precavendo, pois as doenças estão por toda parte. Agora, a difteria, infecções pulmonares, com a influenza vindo com força total e a volta e persistência da Covid. Afinal de contas, a vida é bela. É isso aí, Ataíde, é o que a gente fala toda semana, né? E vamos continuar falando, porque eu acho que isso é uma parte da educação da alma, educação do espírito, faz parte. É uma matéria importante para que nós possamos educar a nossa alma, educar o nosso espírito. E pronto, e vamos falar sempre. Faz parte da saúde, né? Vai lá, Nádia. E agora, seu Luiz, estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje, tirando dúvidas dos ouvintes, no qual selecionamos perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas. Vamos ao questionamento, e quem vai começar respondendo é o nosso querido Marcos Aleixo. A pergunta, Marcos, da senhora Roseli Souza Guni, é a seguinte: como compreender o valor do livre-arbítrio, o valor de não obrigarmos ninguém a nada, não impor, não forçar, não persuadir ninguém a fazer ou deixar de fazer algo que ele não queira, e como fica os pais com seus filhos? Então, são 3 interrogações aí, tá? 3 interrogações, né? 3 perguntas em uma só. Vamos começar pela última, né? Primeiro, vamos falar do uso do livre-arbítrio. Cada Deus deu o livre-arbítrio para cada um usar dele conforme for. Deus poderia ter nos criado todo mundo perfeito, todos seus filhos, seus espíritos perfeitos, mas ele optou por criar nós imperfeitos, que pela força de vontade nossa nós nos tornássemos espíritos melhores, evoluídos, felizes. E ele deu essa condição do livre-arbítrio para nós escolhermos. Essa possibilidade, né? Do livre-arbítrio, que é para, através dele, é que nós fazemos boas ou más escolhas. Ele não interfere no livre-arbítrio. É muito interessante que Deus não interfere. Então, se Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, os pais que não deveriam interferir mesmo no livre-arbítrio dos filhos. A missão é educar. Agora, não interferir. O problema, muitas vezes, as atrito que existe, muitas vezes, é que quer interferir, né? Então você não pode interferir na vontade. Não quer deixar namorar com esse, não quer deixar passear. Então continua. Senão exatamente. Há pouco tempo essa semana eu escutei final de semana isso daí. Não quer, a mãe não deixa namorar, um rapaz bom. Menina tem já. Mas aí o livre-arbítrio gosta, mas a mãe não quer. Aí depois escolhe outro caminho o filho, a mãe vai reclamar porque que entrou um caminho, às vezes, difícil na vida do filho. Será que não foi pela interferência, muitas vezes? Então, a gente precisa analisar algumas coisas e compreender. Não que todo mundo que foi para o mau caminho foi porque a mãe e o pai não interferiu, não deixou ele escolher a vida dele, não é isso. Mas, enfim, o livre-arbítrio é um atributo íntimo de cada um que é para você escolher os seus caminhos. A função dos pais é educar, mostrar o caminho. Agora, se o filho vai seguir ou não, é o espírito único individual com as suas tendências, com as suas vontades, né? Então, eu te pergunto o seguinte, Aleixo. O pai, então, e a mãe têm uma missão. De educar. Que é educar. Mas não pode segurar, por exemplo, o filho quer aprender, quer ser um músico. Aí o pai fala, pai e a mãe, não, música não serve para nada, a música não vai te dar nada. Ele quer que o filho seja engenheiro, que seja médico, que seja alguma outra coisa, menos músico. E aí?
complica, né? Porque não compreende a lei do livre-arbítrio, né? Que o espírito tem o direito de escolher o que ele quer para a vida dele. Então, é dessa forma que nós vamos. Por isso que ninguém tem a condição ou achar que ele deve mandar na outra pessoa e escolher o que ele quer. Cada um é o que é. O Chico falava, a cada um eu dou o direito de ser como é, e a minha é cada dia melhor. Então, esse é o ponto, né? Objetivo, né? Foi objetivo. Cada um tem objetivo, né? E aí, como você estava falando, o Chico é perfeito. E eu falei, não, o Chico não é perfeito, e que ele sempre queria aprender mais. Então, você fala, são coisas que é uma opção nossa, não é? O livre-arbítrio é uma opção nossa. E os pais podem aconselhar. Aconselhar pode, mas chegar a ponto de punir a pessoa com castigo, essas coisas, não. Você pode aconselhar. Porque quanto mais você segura, mais você desperta o desejo do outro fazer aquilo que ele... Não é? Exatamente. Falando nisso, nós falamos do Chico, senhor Luiz, no programa passado, no dia 30, fez 24 anos do desencarne dele. Olha só. Há uma semana atrás, nós acabamos esquecendo de comentar no outro programa sobre isso daí. Comentamos em off e esquecemos de colocar, né? Isso. Mas isso aí na semana passada, 24 anos já do desencarne dele, hein? E o Chico foi um grande exemplo, Chico Xavier, um grande exemplo de homem dócil. Homem dócil, missionário e prestativo. Ele teve tudo. Aí você fala, mas puxa vida, o Chico tinha problema de visão, ele tinha problema de não sei o quê, ele tinha um monte de problemas físicos. Será que ele tinha... Por quê? Por quê? Era castigo? O que era? Não, ele era dócil, ele aprendeu a ser calmo, sereno e dócil. E para nós, espíritas, foi muito bom, porque o Chico Xavier, não estamos falando de Chico, não é São Francisco, é Chico Xavier. O Chico Xavier, ele mostrou uma faceta bem interessante que o Espiritismo estuda, que é a mediunidade. Ele veio trazer a faceta da mediunidade, do missionário mediúnico. Então, olha, realmente ele foi um exemplo muito importante. Mas a turma dele não queria. Aí entra na pergunta da nossa ouvinte. A madrasta batia nele, a família criticava muito, tanto é que as pessoas iam reclamar para o pai dele, para a família dele, e os irmãos também pegavam no pé do Chico, porque, você fica aí com esse negócio de espiritismo, querendo mediunidade, fica atrapalhando a nossa família e tal. Então, nem todo mundo compreendia, a turma queria interferir no livre-arbítrio do próprio Chico Xavier. Bom, agora vocês continuem. Falar de Chico, eu sempre lembro de uma historinha. Que o Chico, ele estava andando na rua, normal, e os espíritos derrubaram ele, né? Pum, foi pro chão. Ele levantou nervoso, como ele vê os espíritos, para brigar com o espírito, né? Aí Emmanuel tomou a frente dele, falou, opa, pede desculpa para ele. Emmanuel falou, opa, Chico, pedi desculpa para o espírito que derrubou ele. E Chico, peraí, meu irmão, ele me derrubou, eu tenho que pedir desculpa para ele? Emmanuel falou, sabe por quê? Ele derrubou para você ficar nervoso, que ele quer a sua energia nervosa. E se você pede desculpa, ele não vai ter essa chance, essa oportunidade. Vai ficar desconcertado e vai embora. Olha que coisa, uma coisa pequena, simples, né? Mas olha o fundamento que tem isso, né? É verdade. Mas o impulso de querer brigar, ele tem. Fala aí. Então vamos lá, nós somos Nádia. testados
somos testados a todo instante, Exatamente. né? Tá, primeira coisa, vamos entender a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um dos instrumentos, ou um dos maiores instrumentos de evolução do espírito, né? Então, primeiro entender o livre-arbítrio. Aí agora a gente... então, Deus nos concede a liberdade de escolher, por quê? Porque somente as escolhas livres elas vão gerar aprendizado e crescimento. E aí eu já coloco o pai e os filhos nisso, tá? Isso. Nessa questão. Por isso, nós não devemos impor nem constranger ninguém e nem agir, né? Fazer com que ela... agir contra a vontade dessa pessoa. No entanto, aí já colocando dos pais, aí já vai ficar numa linha só, isso não implica omissão, quando ela coloca aí a responsabilidade dos pais sobre os filhos. Não significa omissão. Especialmente no caso dos pais, como o Marcos falou, os pais recebem a missão de educar, ensinar, estabelecer limites. Ele é o timoneiro, né? Ele que está à frente, ele é a pessoa mais velha ali naquela relação pai e filho, né? Ele já está primeiro. E dar exemplo, que isso é muito importante, que tem faltado nos dias atuais. Ajudando os filhos a desenvolver valores e discernimento. Eu vou me colocar agora numa questão. Eu me lembro que, quando eu tinha que tomar uma decisão, os meus pais, eles nunca... Isso é muito bom, porque desenvolve, já que está falando de valores e discernimento. Meu pai nunca colocou assim, é isso que você tem que fazer. Não, meu pai perguntava, o que isso vai te trazer de benefício? O que isso vai ser bom para você? Você acha que o que você fez está certo ou está errado? Então, ele fazia eu refletir. Eu acho que isso é muito importante, que aí a gente consegue manter essa questão do livre-arbítrio. Eles não devem dominar, anular a vontade dos filhos, mas conduzi-los com amor, com firmeza, com respeito, permitindo que, nessa medida, que os filhos se amadureçam. Em síntese, o Espiritismo ensina que orientar é um dever, impor é um abuso. Educar com amor e respeito, o livre-arbítrio, ele favorece o quê? A evolução dos filhos e dos pais, né? Porque ambos evoluem juntos. Eu costumo falar assim para os meus alunos, não sou só eu que vou dar aula, que ensino coisas para eles, eu também aprendo. A mesma coisa o pai com os filhos, não é? Os filhos da gente estão ensinando a gente também o tempo todo, se a gente prestar atenção. A gente precisa sempre ser muito humilde, né, em todas as relações. Então, a gente ensina os nossos filhos, mas os nossos filhos também ensinam muita coisa para a gente. Então, acho que, como a gente já comentou em programas anteriores, essa questão do relacionamento é muito rico, é muito próspero para todo mundo. E o que você falou, Nádia, vai muito dentro da amizade. O pai e a mãe, além de tudo, tem que ser harmônico, amigo dos filhos. Amigo não no sentido de falar assim, você pode fazer o que você quiser. Não, não é isso. É ser uma pessoa que o filho peça opiniões. Você dá opinião, não quer dizer que você está obrigando o filho a fazer aquilo. O seu filho vai chegar em você, ele acredita em você, ele é seu amigo, então ele pede opiniões. E você dá a sua opinião, o que você acha. E você até pode lançar isso de volta para o seu filho. Eu acho isso. E o que você acha? Aí o filho vai argumentar, como eu falei já, todo argumento tem um contra-argumento. E aí gera, vamos dizer assim, alguma coisa que possa orientar a vida. Gera um ambiente de confiança, né? É verdade. Porque a gente tem que tornar os nossos filhos amigos, porque senão eles vão encontrar amigos fora de casa. E isso, às vezes, é um grande risco, né? Então, verdade. Os pais serem parceiros dos seus filhos. Educar não é fácil, porque, como a gente é mais novo, nem sempre a gente acompanha aquele que já tem experiência. Mas é importante, né? Tanto é que... Bom, eu falo muito, vocês me cortam aí. Não, pode. Tanto é que, normalmente, a tendência dos filhos é procurar seguir o ritmo profissional dos pais. Às vezes não, mas a maioria dos casos, o filho procura se orientar na profissão do pai, no que o pai faz, na mãe, que a mãe faz.
E isso serve como base para o filho. Não que ele não possa mudar também se ele quiser. Mas é base de orientação, não é? Continua. E uma coisa, quando você falou, Luiz, os pais ser amigo dos filhos, claro. Amizade em primeiro lugar. Agora, o teste é, para os pais, quando tem no meio daquela família, tem um que é diferente, né? Sempre tem, né? Sempre tem. Da pá virada. Aquele da pá virada, aquele rebelde, aquele que fala pro pai assim, eu não pedi para nascer. Tem uns que já falam com ele, não pedi para nascer. Pediu sim, né? Pediu sim, implorou, né? Agora ele não se lembra, né? A gente sabe que é assim que funciona. Tirar o corpo fora. Né? Então, nesse momento, os pais têm que conversar, tem que ter um raciocínio. Psicologia. Exatamente, porque senão ele vai entrar na mesma faixa dele, aí não vai dar certo, né? Aí, se for revidar conforme o filho bem, aí não vai dar certo. Então exige muito dos pais nesse momento, nessa hora, exige muito dos pais cautela, paciência, calma, né? Ouve, deixa o filho falar, depois, quando ele acalmar, você vai lá e, meu filho, assim, conversa com ele, o diálogo, né? O diálogo. Então, mas acontece que tem pais também que, às vezes, nesse momento, não consegue segurar, né? Esse é o problema. Entra na faixa aí, dá discussão, é o que mais acontece, né? Infelizmente. E é um espírito, esse tipo de espírito, se não quiser escutar os bons conselhos dos pais, a vida vai ensinar. Com certeza. Às vezes duramente, mas ele vai ter que certeza. aprender uma hora, Por conta própria, né? Porque o pai está tentando, os pais estão tentando colocar num bom caminho. Mas não tem como mudar a consciência do espírito, né? Então... o espírito ele já vem com o seu nível intelectual, moral, espiritual, já vem do mundo espiritual, já vem pronto. E aí Deus fala assim, ô Luiz, ô fulano de tal, orienta esse espírito, eu vou colocar na sua família para você orientar. Orientar. Dar os bons propósitos, os bons caminhos. Porque se o espírito já vem com aquelas tendências, você pode orientar, você pode dar as dicas, você pode falar, não, olha, isso aqui você vai acabar sendo preso se você for assim. Mas se o filho for aquele que você falou, da pá virada, rebelde. É difícil, né? É difícil. Mas o pai e a mãe também não precisam se sentir culpados, não. Porque se o pai e a mãe fez a obrigação de orientar, de fazer tudo o que podia para mostrar um caminho bom, então não é por aí, não vai se sentir culpado, não foi vocês. Que o espírito que optou, é o espírito do filho que optou pelo caminho que ele seguiu. Quer falar mais alguma coisa? Também tá bom. Não, então nós já falamos muita coisa. Você quer falar alguma coisa, Nádia? Não, tranquilo. Roseli, né? Sim. A Roseli já ouviu aqui e eu vou falando para vocês que a USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá, ela realiza sempre, ao longo dos anos, eventos que visam divulgar a doutrina espírita, homenagear pessoas que realizaram um trabalho dentro do espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais a relação homem-matéria e o homem espiritual. Essa relação ela é duradoura. Então aqui no dia... Esse programa vai no ar no dia 7. Então nós temos agora no final de semana, que é dia 12. Dia 12, nós vamos ter um encontro lá no Grupo Espírita Bezerra de Menezes, lá na Vila Barros, aqui em Guarulhos, o 13º Encontro de Cultura Espírita. Olha que legal. Nós vamos ter 3 salas, é dividido assim, em 3 salas. Numa sala fica o filósofo Alex Rogério Caleto. Ele tem muita bagagem
no relacionamento, tudo isso que nós falamos, pai, filho, relacionamento familiar, ele tem. O jurista Antônio Roberto Marchiori. Por que o jurista? Porque a gente vai mostrar que numa família, no convívio domiciliar, existe sempre aquele negócio. E tem uma novela passando exatamente isso, que são as brigas sobre herança, as brigas se eu devo abandonar meu pai, porque meu pai é cabeça dura, então eu não vou ligar, não vou nem na casa dele mais. Será que isso não tem alguma implicação jurídica, eu abandonar meus pais? Também tem que saber tudo isso dentro de um conceito bem espírita. E tem o psiquiatra, o João Lourenço Navarras. O João Lourenço, ele é chefe da cadeira de psiquiatria do curso da Universidade de Santa Amaro, curso de medicina da Universidade de Santa Amaro. E ele tem uma capacidade para falar sobre psiquiatria, psicologia, ele é muito capaz. E o encontro é gratuito. É um domingo pela manhã, começa às 8h30, vai até meio-dia, não é muito tempo, 8h30 você chega lá, toma um café, um bom café, e depois, às 9h, nós vamos para as salas, cada um numa sala, você escolhe a seu bel prazer, qual sala que você quer participar, o assunto que mais te chama a atenção, e você vai. E no final, os 3 são reunidos no salão para fazer uma plenária. Então, quem não teve oportunidade de ouvir um, vai ouvir. Quem não teve oportunidade de participar com um, vai participar naquela plenária. Então, é muito bacana. E tem um telefone que você pode fazer inscrição. Esse telefone é a Mauricélia que tá dominando esse telefone. É responsável, né? Então, o DDD é 11, que é aqui, né, no nosso São Paulo, é 98920-2126. Vou repetir. DDD 11 98920-2126. Então, venha participar conosco. Vamos bater um papo junto, vamos se conhecer. Venha participar, né? E exatamente nesse instante, iniciamos o nosso segundo bloco do programa, focando uma visão espírita sobre a vida. E o nosso querido Marcos Aleixo vai ler um tema, vai discorrer sobre um tema muito importante, o dever pessoal na evolução espiritual. É isso, então vamos lá. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral, não do que se refere às profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior. O adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente no ponto que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais, para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um possa judiciosamente o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade em relação à dor
É uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma, que enfrenta as angústias da luta. É austero, dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa. O dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever se engrandece e expande sobre uma forma sempre mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza de sua obra resplandeça aos seus olhos. Bonito, hein? Está no item 7 do capítulo 22 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Sede perfeitos. Tá lá. Como vosso Pai é perfeito, segundo Jesus. Não é? Esse capítulo é muito bom, hein? Eu parei no Evangelho no Lar só nisso. O homem de bem está nesse capítulo. Só faço o Evangelho de Lar nesse capítulo, para ver se um dia eu me torno um homem de bem. E o dever? O que é o dever? Quando você nasce, qual é o principal objetivo? Você tem o dever de aprender com o dia a dia da vida. Esse é o seu dever. Você tem o dever de aprender com a sua família. Você tem o dever de aprender com a sua empresa que você está trabalhando. Você tem o dever de aprender com os seus alunos, se você dá aula. Ou seja, você tem vários deveres que resumem uma coisa só: aprendizado e evolução. Você sabendo e você evoluindo, quando você fechar o olho e voltar lá para o plano espiritual, você fala: puxa, eu acho que o meu dever foi cumprido. Acho. Não sei se foi, mas pelo menos eu fiz força para que eu voltasse com o dever cumprido. Então, o dever pessoal, ela nos traz uma evolução, é como o título diz, o dever na evolução espiritual. Ela nos traz todas as ferramentas para que possamos evoluir. Ou não é, Ataí? É interessante que ele fala que não se refere aos deveres, às profissões, né? Não é o dever das profissões. Interessante, né? É o dever, como o Luiz falou, é o dever do nosso aprendizado, da nossa evolução. Porque, de uma vez que nós viemos aqui para o planeta Terra, o objetivo foi esse, foi evoluir. E é por isso que veio os ensinamentos do Cristo, é por isso que veio o Espiritismo, é tudo para nos mostrar que nós precisamos seguir a nossa caminhada aqui no caminho da evolução. Porém, como é ainda um mundo de provas e expiações, nós também ainda somos um pouco orgulhosos, vaidosos, etc. e tal, temos essa dificuldade porque permitimos que o orgulho interfira, né? E aí as coisas ficam mais difíceis para a gente lidar com isso, porque vai exigir muito esforço nosso, muito conhecimento, muita prática do bem, né? Não tem um caminho a não ser fazer o bem, isso é fato, né? Se você não fizer o bem, você não vai a lugar nenhum. Né? O bem é infinito. Pode ver que todas as religiões que existem no nosso planeta, a ciência, etc. e tal, o objetivo é um só: fazer o bem em direção à lei do amor. Porque a lei divina é a lei do amor. Então não tem como nós escapar disso, que é o objetivo de todos nós na evolução.
Agora, é claro que para chegar lá tem vários caminhos. Como foi falado aqui, livre-arbítrio, né? Então, tem o livre-arbítrio, cada um tem o seu, pensa diferente, age diferente. É por isso que gera aí milhões de religiões e ciência, etc. e tal. Mas, no fundo mesmo, a intenção é uma só, é Deus. Porque não tem dois deuses. É Deus e a lei do amor. Vamos todos chegar lá. Os caminhos que vai, não importa, mas o objetivo é nós chegar lá. Agora, essa chegada lá depende de cada um de nós, de como nós agirmos aqui. Porque aí entra a questão do livre-arbítrio. Então, se eu quero ir por um caminho mais complicado, eu vou. Se não, eu vou procurar um mais fácil. É por isso que tem a questão de não interferir no livre-arbítrio. Nem nosso anjo de guarda interfere, né? Então, nós estamos nessa condição aqui de aprendizado. Resumindo, é isso. Então, veja o primeiro parágrafo dessa leitura que o Marcos Aleixo fez. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo. Exato. E depois para com os outros. De várias formas. Mas o dever de quê? Dever de levar uma família em bom termo, dever de viver de uma forma harmoniosa com os outros, o dever de ajudar o próximo a conquistar algumas coisas, se você puder. Isso é dever. E o dever é muito. E está nesse capítulo. Sede perfeitos. O que nós queremos ser? É perfeitos. Atingir lá na frente a perfeição. Mas para atingir a perfeição, você tem que aprimorar alguns conceitos da vida, né? A gente precisa de... É interessante isso que eu vou falar, eu acho assim. É preciso que nós viver o bem, não viver bem. É diferente, hein? Nós estamos aqui para viver o bem, mas nós queremos viver bem. Porque o bem é aquilo que nós gostamos, aquilo que está no nosso dia a dia. A gente acha que isso é viver bem. Mas não podemos esquecer que o que faz nós andar, caminhar no caminho evolutivo, é viver o bem. Aí já muda a forma de ver, de pensar, de agir. Na hora de viver o bem, a coisa muda, né? Então, a dificuldade nossa está aí, é viver o bem. Que é o Evangelho, que está no Evangelho, né? Por isso tem pessoas que falam que o Evangelho não é para ser lido. O Evangelho é para ser vivenciado. Sim, concordo, mas no estágio que nós estamos hoje, para vivenciar o Evangelho, está meio longe ainda, não está? Boa colocação, hein, Soteiro? É isso mesmo. Entendeu? É o objetivo lá na frente, mas nós temos que caminhar para isso. Estamos caminhando. A doutrina espírita está nos mostrando isso. E estamos aqui fazendo alguma coisa dentro, já do nosso alcance hoje, né? Então, estamos aqui. E você quer falar? Não, pode ir. É uma coisa, eu faço um evangelho toda segunda-feira, nosso horário aqui é 11 horas. No horário lá nos Estados Unidos é 9 horas. E elas fazem lá nos Estados Unidos, elas moram nos Estados Unidos. E uma das participantes chegou para mim e ela falou de uma forma muito simples. Eu fiquei tão feliz. Ela falou, olha, sabe o que aconteceu? Tem um rapaz e uma moça que vieram do Brasil e eles foram pegos por aquela polícia, o ICE, né? ICE dos Estados Unidos. Eles não, só o marido. Foi pego porque ele esqueceu de renovar lá um negócio. E ela falou, e ele está preso. E eu estou indo lá, eu estou seguindo porque o advogado deveria ter avisado ele que ele devia ter renovado, e ele não renovou, ele não sabia, não renovou. E ele foi preso pela essa polícia aí dos Estados Unidos. E ela falou, e eu que estou indo lá resolver. E aí, o que está acontecendo? Como eles vieram aqui para trabalhar, eles têm dinheiro para viver um mês. O que eu falei para a senhora? Eu tenho uma casinha que eu não estou usando. É um quarto e cozinha lá que eu não estou usando.
Em vez dela ficar pagando aluguel, eu trouxe ela para cá. E ela está com a filhinha dela aqui. E o marido, quando vier também... Deportaram ela de lá gente... para cá? Hã? Ela foi deportada, é isso? Não, ela não foi deportada, ela está lá. Tá lá. Só que ela está pagando aluguel, e o aluguel lá não é barato. Aí o senhor falou que tem uma casinha. Aí a moça pegou e falou, estou deixando ela ficar numa casinha aqui que eu tenho no fundo da minha... Eu fiquei tão feliz, eu falei, poxa, é esse o que o Espiritismo, que a gente faz uma análise das doutrinas espíritas, é isso que o Espiritismo prega. Fazer o bem sem ostentar. Ela falou de uma maneira tão simples, como eu fiz o que deu, né, para a mulher, que ela está com a filhinha pequena aí. Então, esse é um dever para com o próximo. Ajudar naquilo que dá para ela se sentir. Para mim não custa, porque o cômodo está lá. E ela está emprestando para um pessoa. Aí eu até falei, se ela lá no fundo vai querer criar complicações, aí já é problema dela, não é problema seu. Você está fazendo a sua parte. Falou, é isso, eu faço com o coração. Então, são coisas, né, que às vezes a gente, não, você está sendo, os outros falam, você está sendo boba, aí ela não vai querer sair da casa, não sei o quê. Falou, não estou nem olhando isso, porque eu não estou nem ocupando aquele cômodo. Então, isso me gerou uma satisfação tão grande que, da maneira simples como ela falou, e de uma forma bem, como se fosse, para mim, né? E ela está ajudando e muito essa senhora com a filhinha. Então, são coisas que a gente vê o dever aqui colocada numa situação simples. Não é? Uma pessoa está precisando de aprender inglês. Ela não sabe, mas eu sei. Vou ensinar o inglês para ela. Tranquilo, tá me causando problema? Não. Então, não custa nada. E assim vai indo. Se todo mundo agisse assim, como seria o mundo hoje? Bem melhor do que nós vemos acontecer. Não é? Rui Barbosa falava assim que se cada um varresse a sua calçada, a cidade permaneceria limpa. É interessante, é verdade, né? Exatamente isso. Se cada um cuidasse. É interessante. O Barbosa era o cara, né? Fala aí. Você ia falar? Então, não é uma coisa bem legal. Eu vou começar pelo mais. Antes de eu falar uma coisa que o senhor Ataídes falou. Ele estava falando do bem e tal. E às vezes a gente se esquece, né? Não capta bem as palavras, e da forma como o senhor falou do bem, eu passei a refletir, eu falei, nossa, que coisa interessante, simples e prático de se fazer. E também eu estava conectando como a vida é um presente, né? Porque a gente faz parte de um programa onde a gente vamos falar aos nossos ouvintes, mas nós também a gente vem também aprender sempre. E isso que o senhor falou, de uma forma tão simples, me fez me conectar com outras coisas aqui e falar, nossa, é verdade, eu não tinha pensado por esse lado. Então, como é rico esse momento, como Deus nos agracia com vários presentes de estar aqui com vocês, uma família tão... Desde o Luiz, mas vocês também, o senhor Luiz Gouveia, o senhor Ataídes, o Marcos aqui, às vezes a gente se esquece aqui, dá uma erradinha, um ajuda o outro. Então, isso é muito bom. Poder conviver nesse momento junto com vocês. Isso é uma coisa. A outra coisa é lá do seu Luiz Gouveia, a gente pode ajudar até com um sorriso no rosto, com 50 centavos a 1.500.000 lá para a Venezuela. Eu acho o seguinte, se a gente pode ajudar, tem gente que fala assim, ele ajudou, né? Vira um sensacionalismo bobo. E não deveria ser assim, porque se a gente tem mais a obrigação de ajudar realmente. Porque aí a gente torna o mundo melhor. Eu conheço pessoas que têm consultório dentário lá na Jardim São Paulo e que ele não precisa, porque ele só atende pessoas, né, que têm poder aquisitivo bom.
Mas ele abre, não sei se é aos sábados ou aos domingos, ele abre para cuidar do dente de algumas crianças que não podem pagar. Então, se cada um faz um pouquinho, puxa vida, é isso que exatamente as leis divinas, Deus espera da gente. Mas as pessoas, né, ficam... Voltando para o texto e já finalizando, uma coisa importante, com o título ele fala do dever pessoal na evolução espiritual e ele chama a atenção para uma coisa interessante. O dever é pessoal e ele é intransferível. Por quê? Porque muitas vezes a gente, principalmente quando erra, quando acontece alguma coisa, a gente quer transferir para o outro a culpa, o problema. Eu não pude estudar porque fulano de tal não deixou. Mas quanto tempo você viveu na vida? Eu vivi até os 80. E daí? Por que você não foi estudar? Né? Mas se ele pode jogar o papel na rua, por que eu não posso? Porque ele é ele, você é você. Então, é ter o dever pessoal evoluir como espírito. É verdade. Então, não é você colocar a bagagem do outro. Mas desculpa aqui, né? Mas se o governo faz, por que eu não posso fazer? Mas o governo arrecada e não... Não, mas é nosso dever pagar o imposto. Aí, se ele está fazendo o repasse correto, aí é um problema de cada um. Mas o importante é que eu faça a minha parte bem feita, porque ela é pessoal e intransferível. E o que consiste esse dever pessoal na evolução espiritual? Consiste em assumir a responsabilidade pelo próprio aperfeiçoamento moral, que é nosso, que é individual. Cada espírito é responsável pelas suas escolhas, que o senhor falou do livre-arbítrio, né? Uhum. E nós somos essas escolhas de quê? As escolhas da nossa qualidade ou da nossa forma de pensamento, das nossas palavras e das nossas ações. Uma delas é policiar muito o que a gente fala, que nem você falou, né, Marcos? Da situação lá, não lembro agora em qual programa, que as pessoas, às vezes, querem pagar o mal com o mal, né? Mas a pessoa morreu, é porque a gente vai lá, mata a pessoa. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala. Ao invés de ver uma notícia ruim, que um fez um negócio errado, pedir auxílio do plano espiritual por aquela pessoa. E ninguém, né, vai evoluir, que nós vimos lá no texto, que falamos dos filhos, ninguém vai evoluir pelo outro. Nós, como espíritas, nós precisamos compreender que cada um tem o seu tempo de aprendizado. Entender e compreender isso. Cada um tem o seu tempo de aprendizado. E respeitar isso. Né? Verdade. É isso, gente. Fala aí. Não vou falar muito não, que nós já falamos bastante já nesse programa, um pouco no outro. É o que fala aqui, é um dever nosso, né? O dever moral é uma obrigação nossa. E é por isso que todos nós chegaremos a ser luz um dia, um espírito de luz. Porque, pouco a pouco, a gente vamos compreendendo a necessidade, se não for nessa reencarnação, é em outras, às vezes com provas difíceis, porque o aprendizado, às vezes, vem difícil pelas nossas próprias escolhas, mas o dever, principalmente, é moral, né? É o dever moral que nós devemos ter para que começamos a fazer o bem e compreender o que Jesus falou, queira para o outro que queira para ti mesmo. No dia que nós desenvolvermos a nossa moral, nós vamos evoluindo espiritualmente, consequentemente vamos querendo para o outro o que queremos para nós mesmos. Então é o que os espíritos falam, né? É nós. Então, nos tornar um espírito melhor está em nós. Ser um espírito de luz daqui uns anos ou daqui milhões de anos está em nós. Nós já estamos aí há milhões de anos ainda protelando essa questão, né? Nós recebemos mais uma oportunidade, né? Que espero que despertemos. Verdade. A gente falou em Chico Xavier, não foi? Aí eu lembrei de uma outra passagem do Chico também, acho interessante. Chico estava no oftalmologista dele, o médico estava lá examinando o olho dele e tal. Aí falou assim, poxa, Chico, é verdade que você vê os espíritos? Chico falou, vejo. Por um acaso tem algum aqui? Aí o Chico já estava vendo já, né, quem estava ali, né? Chico pensou, porque tinha um espírito lá que falou para o Chico que tinha sido professor desse médico há 5 anos atrás na faculdade. Esse espírito estava lá. Aí Chico pensou, o Chico ficou assim, meio preocupado, porque o nome era meio esquisito do espírito que ele falou. Ele chamava Cenobelino Serra. Aí o Chico falou, olha, meu irmão,
Tem um espírito aqui, um nome meio estranho, ele chama Senobelino Serra. Aí o médico, o que, Chico? Senobelino Serra. Chico, não fale, ele está aqui, tá. Foi meu professor na faculdade há 5 anos atrás. Professor Senobelino Serra. Aí Chico falou, pois é, ele está aqui, está sempre do teu lado, te ajudando, viu? Está sempre te acompanhando. Né? Então é isso, né? Então, olha, esse capítulo, Sede Perfeitos, do Evangelho, capítulo 17º, 17 do livro do Evangelho, é muito interessante. Vale a pena a gente ler, refletir, tem muitas coisas interessantes. E esse do dever é uma coisa que a gente tem que levar conosco. Porque qual é o mínimo quando você reencarna? É ter o dever de fazer as coisas certas. Esse é o mínimo que a gente, vamos supor, que a eternidade espera de nós. Se não fazemos, nós desviamos do caminho. Mas o mínimo que nos espera é que a gente procure fazer as coisas certas. Esse é um dever do espírito encarnado, né? Eu acho, Luiz, que o dever não tem como você fugir dele. Se é um dever, tem que ser feito. Agora, o problema de não cumprir agora, tudo bem, não conseguir por N motivo e tal, mas vai chegar uma hora que tem que cumprir, que é o dever. Não tem, faz parte da evolução, né? É verdade. Então, não tem como fugir. Então tá. Então, olha, já está na hora, nós já vamos embora. Olha como o tempo passa, né? E a USE é um órgão da USE estadual, que significa a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Se você quiser conhecer a USE Guarulhos, tem um site chamado useguarulhos.com.br. E lá você vai encontrar palestras do mês, endereço de centro, inaugurações, eventos e um link com a USE de São Paulo. Se você quiser, você vai lá, clica no link da USE de São Paulo, da FEB e outros órgãos. Então tem lá tudo, né, já nesse site. Entra lá, www não precisa pôr, é só useguarulhos.com.br. Você lá vai encontrar uma série até a diretoria atual da USE. Você vai encontrar tudo, as palestras do mês, tudo que você tive, está lá. Vale a pena, conheça e você vai gostar. Tá bom? E aí você vai encontrar centros perto da sua casa e pessoas que às vezes você, olha, eu conheço essa pessoa, é presidente desse centro, olha. Vale a pena fuçar no site useguarulhos.com.br. Vai lá, Nádia. Não, a Nádia não, a Thaíde. E agora irei fazer uma prece agradecendo a Deus e a Jesus por essa oportunidade de estar mais um dia aqui nesse caminho do aprendizado, agradecendo também aos ouvintes que nos ouviram aqui pelo programa Web Rádio, agradecendo por tudo aquilo que nos é permitido no caminho da nossa evolução aqui. Estamos aprendendo através do ensinamento do Cristo, pelo o Evangelho, pela reencarnação, que a nossa finalidade aqui é nos melhorarmos, para isso nós viemos aqui. E então são eles motivos que para todos nós estarmos aqui juntos, nessa união fraternal, de amizade, junto com o técnico Luiz Leite, Marcos Aleixo, Luiz Gouveia, Nádia Januário, e só temos que agradecer por essa oportunidade que nos foi concedida hoje nesse programa da Web Rádio. Então, que Jesus nos abençoe a todos
e até a semana que vem, se Deus quiser, no programa Web Rádio. Sim, meu lembrete é, se a gente puder, vamos aproveitar essa encarnação para aliviar o peso da nossa mochila. Aí nas próximas a gente já vai aliviando. Uma boa tarde a todos. É isso, gratidão, amigos, pelo trabalho, por mais esse programa, aos nossos queridos ouvintes por estar conosco, a essa equipe espiritual da USE que nos ampara e nos auxiliam, e que todos possam ficar na paz e na luz de Deus e de nosso Senhor Jesus. Nádia, eu posso falar, eu já estou mais perto do que longe, né? Perto do mundo espiritual. Mas eu pretendo voltar à Terra, esse é meu objetivo. Porque a turma fala, se você não cumpriu nada, está meio torto, você não volta mais para cá. Mas eu pretendo voltar para o Secap ter mérito suficiente para voltar para cá. Para o Secap de novo. Então, Nádia, é exatamente isso. É constante a nossa evolução, né? A gente vai observando, vai vendo, são novos aprendizados. E eu desejo a todos os ouvintes muita paz, muita luz. Estejam conosco na próxima terça-feira, às 14 horas. Então não desliguem, avisamos que a rádio não para, inclusive aqui você tem 24 horas de música, notícias, entretenimentos e, acima de tudo, bons programas. Até a semana que vem, se Deus quiser. Isso. Muita paz. Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Família Web Rádio. 24 horas tocando tudo.